Rapaz. Olha aí, companheiro, que ajudante trabalhador disse. Rapaz, eu vou comprar um balde maior. Levanta aí o baldinho, amiguinho. Levanta esse baldinho aí, ó. Baldo. Você tá vendo esse balde aí? É daquele de botar cerveja, gelo, de alumínio. Eu disse que ia comprar um baldinho grande, ele respondeu, não, por caridade, que aqui é na diária. É na diária, Ele disse que tá na diária, ó. Olha o traço de massa que eu mandei ele fazer, ó. Mandei fazer 3 carros de molho e botou 4 baldes. Diz aí. É na diária. Ainda respondeu pra mim ainda, hoje é sexta. É dia sexta, hoje é sextou. O balde não cabe uma pá de massa, meu amigo. E isso é pra subir no andame, viu? Hoje é sextou, hoje. Eu digo, traga no carro de mão, senão o baldinho ainda tá bom ainda. Olha. Olha o baldinho não cabe 5 litros d'água. Não tem Aí, isso não. aí com ajudante macho, não é não? É. E outra cheia de namorada. Ela tá dizendo que vai viajar pro interior, que tem as namoradas dele lá esperando. Tadinho.